A política está cada vez mais estranha. A previsibilidade mínima está a desaparecer. Joe Biden, em fim de mandato, parece uma fênix renascida. As indecisões e dúvidas sobre a autorização do uso de armas de longo alcance na Ucrânia desapareceram de repente e deram lugar a um esboço de firmeza num presidente remoçado e revigorado pela expectativa de voltar à placidez da sua vida pessoal. 4 meses após as eleições presidenciais na Venezuela, os Estados Unidos dizem agora reconhecer a vitória do candidato da oposição. Tempos de indefinição que deram lugar a tempos de certeza, exatamente na pré-reforma do presidente democrata. Apetece perguntar, foi preciso tanto tempo? A instabilidade dos atos políticos não fica por aí, pela administração americana. Mais de um mês depois das eleições presidenciais moçambicanas, mais de 200 manifestações violentas depois, que perturbaram a vida pública do país. Mais de 19 mortos e 800 feridos depois, o presidente de Moçambique lembrou-se de convidar os 4 candidatos, o proclamado vencedor e os proclamados vencidos, para um encontro de reflexão e de diálogo para a estabilização e a pacificação social. Boa intenção, mas com o objeto desfocado. Não se visa refletir sobre o processo eleitoral e o desempenho das instituições que o protagonizam, mas sobre a indignação popular que a sensação de injustiça suscitou nos cidadãos. Apetece perguntar, por que se deixou chegar tão longe a violência contestatária e por que não se discute o problema de fundo, ficando pela espuma desses problemas? Meses a fio têm sido denunciados os desvios das ajudas às populações palestinianas da faixa de Gaza, arrastadas para uma crise humanitária profunda. Todos sabiam disso, desses desvios, que agora foram repentinamente denunciados pelo porta-voz do secretário-geral das Nações Unidas. Uns responsabilizam o Hamas pelos desvios da ajuda. Outros, grupos organizados que se aproveitam e lucram com isso. Outros até, que acham que são os israelitas que estimulam a anarquia e a crise no sistema. Apetece perguntar, os responsáveis da ONU estiveram distraídos em relação ao que todos viam? Os países mais ricos, os do G20, foram para Brasília discutir as transições climáticas. Ali estavam os do Olimpo. Os simples mortais limitaram-se ao Azerbaijão. A questão substancial não era muito diferente. Uns a alertarem contra as limitações da produção petrolífera, outros a pedir a antecipação, aos países desenvolvidos, claro, das metas de neutralidade climática. No fim, saem todos felizes e satisfeitos, com a paz na consciência do dever cumprido, mesmo sem se conseguirem entender. Apetece perguntar, o que andam lá a fazer, se não a atirar culpas uns aos outros e a desviar as responsabilidades próprias? A liberdade política é um bem cada vez mais escasso em certos regimes. Os funcionários públicos de Macau poderão ser demitidos se agirem contra um juramento de lealdade à China e ao território. Isto é, têm de fazer juramento e cumprir. Nada de muito diferente, talvez apenas do objeto político da declaração, do que obrigava o regime do Estado Novo, com o Decreto-Lei 27.003, de 13 de maio de 1935, quando exigia um documento com assinatura reconhecida para funções na administração pública, em que textualmente constasse o seguinte: declaro, por minha honra, que estou integrado na ordem social estabelecida na Constituição Política de 1933, com ativo repúdio do comunismo e de todas as ideias subversivas. Mude-se comunismo por anticomunismo e teremos a confluência dos regimes no que respeita à liberdade política. Apetece perguntar, onde está a indignação política perante isto? Substância e oportunidade informam as políticas e as decisões. Nem sempre coincidem, como se vê, infelizmente.